Boa noite. Estamos aqui no 22º andar do Clube de Engenharia para mais um evento da Divisão Técnica de Recursos Minerais. E esse evento está também pela internet, na web TV do Clube de Engenharia. Boa noite também para os que estiverem nos assistindo. Lembrando que o evento é gravado, depois vai para o portal do Clube de Engenharia, e quem quiser cópia em DVD, basta trazer um DVD virgem e pedir aqui no 21º uma cópia. Inicialmente, cumprindo aqui uma solicitação, o Clube de Engenharia integra uma iniciativa de entidades da sociedade civil no sentido de levar ao Congresso Nacional um projeto de lei de mídia democrática que assegure maior pluralidade, incentivo à cultura nacional e maior liberdade de expressão ao cidadão. Para isso, estão sendo coletadas assinaturas para que se consiga as 1.300.000 necessárias. Entre nesse esforço e assine a nossa lista. Os que quiserem assinar, que estiverem aqui presentes, procurar a Denise aqui na entrada e pode assinar lá a lista. E os outros que estiverem assistindo pela internet, procurar também o Clube de Engenharia, na Avenida Rio Branco, 124, 21º andar, o 20º andar, né, que é onde fica o 20º andar, fica a diretoria, a presidência, e para assinar, porque eu acho que é muito legítimo essa reivindicação, né? Como eu disse, a necessidade de que haja maior pluralidade, incentivo à cultura nacional, maior liberdade de expressão do cidadão. Portanto, fica aí esse recado, que é do próprio Clube de Engenharia, para que a gente possa conseguir o número de assinaturas necessárias para levar ao Congresso Nacional. Vamos então começar o evento de hoje, que faz parte da série Memória da nossa geologia, que já tivemos várias outras pessoas, né, personalidades, pesquisadores, etc., como o Derby, o Hart, o Branner, da Comissão Geológica do Império. Depois tivemos o Estiveg também, o Gustavo Capanema, o Gossez, né, o Henri Gossez, que fundou a Escola de Minas de Ouro Preto, onde estudou o nosso homenageado de hoje. E, enfim, o Katzer, que trabalhou no Pará, no Museu Guild. E a gente vem fazendo esse esforço de recuperação da memória nacional através das grandes personalidades, daqueles que formaram as bases do conhecimento da geologia do Brasil. Lembrando que isso se torna necessário porque, evidentemente, as gerações mais novas acabam perdendo contato com esse tipo de conhecimento, e através do trabalho que a gente está fazendo aqui, eu acho que a gente pode conseguir esse resgate, uma vez que fica no portal do clube e também em vídeo, né? Essas nossas apresentações ficam em vídeo, disponível, inclusive no YouTube, quem quiser pode assistir. Eu acho que é muito, muito bom, porque para quem faz pesquisa, as pessoas como a Silvia Figueroa, lá da Unicamp, que faz pesquisa na área de história das ciências, inclusive da história da geologia. A gente tem um texto dela, que eu, inclusive, já repassei para alguns colegas, cujo título é Serviços Geológicos nos Trópicos, a Experiência Brasileira. É de autoria da Silvia, e que está na internet, e eu pedi para copiar, para a gente passar aqui. Eu acho muito interessante. Depois eu vou falar um pouco sobre essa matéria da Silvia. O nosso homenageado é o Luiz Felipe Gonzaga de Campos, engenheiro de Minas, formado na Escola de Minas de Ouro Preto. Essa Escola de Minas foi, como eu já disse, fundada por Henri Gossez, francês, a pedido do nosso maior, talvez, na minha opinião, estadista brasileiro de todos os tempos, nada mais, nada menos do que o imperador Dom Pedro II, que tinha
um carinho muito grande pelo Brasil e tudo que ele via de importante nas suas viagens, de novidade, como energia elétrica, lâmpadas elétricas, telefone, tudo mais, ele trazia para o Brasil. E o que passava por aqui em direção a outros países que ele via que era de interesse, como as múmias lá do Egito, ele comprava. Mas por que o Pedro II chegou a esse ponto? Ele era um cientista, ele tinha lá na residência, eu vi, porque eu trabalhei lá na ex-casa do Primeiro e Segundo Império, e também do Dom João VI, a Quinta da Boa Vista, que hoje fica o Museu Nacional. E eles tinham lá um telescópio, né? Uma área em cima que ele fazia observações do universo, das estrelas e tudo mais. Ele era um cientista e um estadista. Então, foi muito importante para a nossa geologia, porque ele desde cedo percebeu a necessidade de mapeamento, do aumento do conhecimento da nossa geologia, que era empírica, era um trabalho que vinha sendo feito pelos naturalistas, sábios, muito bons conhecedores, né, mas não era sistematizado. E ele já começou a introduzir uma sistematização com a Comissão Geológica do Império, que teve vida efêmera, foram só 2 anos, mas que trouxe muita coisa, né? As coleções estão lá no Museu Nacional e ainda hoje servem de motivo para teses de dissertações de mestrado e teses de doutorado, principalmente do pessoal da paleontologia. Tudo coletado pelo Derby, pelo Hart, pelo Branner, em vários pontos do Brasil, da Amazônia, Nordeste, no Sul, enfim, Centro-Oeste também. Uma coleção espetacular. E isso tudo porque ele foi criado pelo seu tutor, José Bonifácio de Andrade Silva, que nada mais, nada menos é o pai da mineralogia no Brasil. Porque ele foi aluno em Freiberg, onde ele estudou, do Werner, o pai da mineralogia mundial. O Werner, ele simplesmente fez uma coleção de minerais única no mundo. E sabem onde é que está essa coleção? No Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Por quê? Porque, a conselho do José Bonifácio, o Dom Pedro comprou a coleção Werner. E é a única, é alemã, feito pelo Werner, que era alemão, e não existe outro igual no mundo. É uma preciosidade, tem mais de 2.000 exemplares. Né? Os alemães, quando souberam que essa coleção não estava perdida, que tinha vindo para o Brasil e não estava perdida, os alemães ficaram a ponto de quase chorar, né? De alegria quando eles souberam disso, os técnicos alemães que estiveram aqui. Então, realmente a gente deve muita coisa. E eu estou falando isso para chegar na Escola de Minas de Ouro Preto, que também foi criada a pedido do Dom Pedro, porque certamente também com as diretrizes, né, o apoio e tudo mais, sugestões até do José Bonifácio, para que a gente pudesse formar aqui os nossos engenheiros especializados na Escola de Minas de Ouro Preto, formando engenheiros de Minas, que foram os nossos primeiros também geólogos, né? E o Luiz Felipe foi da segunda turma, de 1879. E assim que ele se formou, ele começou já a fazer os seus primeiros projetos, seus primeiros trabalhos. E uma coisa interessante, que ele se aproximou rapidamente de quem? Orville Derby, que é o considerado o pai da geologia do Brasil, embora americano de nascimento, mas foi naturalizado brasileiro. Se apaixonou pelo Brasil, nunca mais voltou. Chegou aqui na Comissão Geológica do Império em 1875 e acabou. Não voltou. O Hart, que era o chefe dele, morreu de febre amarela, ou coisa parecida, aqui no Rio de Janeiro, né? Tropical, aos 32 anos. O Branner ia e voltava, mas o Derby não. O Derby ficou radicalizado, ficou aqui morando no Brasil. E ele ficou no início no Museu Real, que hoje é o Museu Nacional, o Museu Real, que tinha a divisão de geologia, paleontologia, mineralogia, física, não sei o que, era o nome comprido, que hoje é só o DGP, Divisão de Geologia e Paleontologia, mas naquele tempo era a terceira seção, a famosa terceira seção do Museu Nacional, porque o Derby dirigia. E ele ficava o dia inteiro lá, dando aula, ensinando geologia, ensinando mineralogia, paleontologia, tudo, porque ele era um geólogo, mas também era um naturalista. Mas ele foi convidado para ir a São Paulo, para lá criar o quê? A Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, que depois redundou no IGG, Instituto Geológico e Geográfico de São Paulo. Mais tarde passou a ter esse nome.
mas foi fundado pelo DERB. Ele ficou alguns anos lá até ser chamado pelo governo federal para a criação do Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, em 1906, 1907. Então, o DERB foi quem criou essa instituição. E quando ele fez isso, ele levou o Luiz Felipe Gonzaga de Campos e os outros engenheiros de Minas formados com ele, eram três, se não me engano, 3 ou 4, né? Eram pouquíssimos esses engenheiros de Minas das primeiras turmas. E eles foram junto com o Luiz Felipe, com o Gonzaga de Campos, para São Paulo. E quando o DERB veio de volta para o Rio, que era a capital, para o serviço geológico, ele trouxe também esses engenheiros de Minas com ele. E essa aproximação do Gonzaga de Campos com o DERB foi muito importante, porque ele aprendeu muito com o DERB, evidentemente. E aí ele acabou sendo o substituto do DERB. Quando o DERB morre, em 1915, suicídio desgostoso com a falta de apoio do governo para os projetos, para o serviço geológico que ele tinha criado, ele comete suicídio em 1915, e aí o Luiz Felipe Gonzaga de Campos vai ser o substituto, vai exercer a função que era de chefia do DERB. E vai ficar até que o Serviço Geológico é extinto, e era do Ministério da Agricultura, e passa a ser o DNPM, o Departamento Nacional da Produção Mineral, que ainda existe, diminuiu um pouco aí as suas funções, já foi muito mais do que é hoje, com várias divisões, divisão de geologia, divisão de geologia e mineralogia, que era o DGM, a parte de paleontologia, enfim, né? E o laboratório, mas com a criação da CPRM, em 1979, se não me engano, pelo governo militar da época, a CPRM foi criada e as funções do DNPM diminuíram, e com isso hoje é praticamente uma fiscalização só, não faz mais as pesquisas que fazia antes, mas mesmo assim continua sendo importante. O nosso Departamento Nacional da Produção Mineral, a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós estamos aí com uma proposta do novo marco, né, da nossa área mineral, e pelo projeto, o DNPM passaria a ser a Agência Nacional do Setor Mineral e deixaria de ser o órgão que é. A CPRM seria aquele que iria fazer as pesquisas para que depois fossem licitadas, mais ou menos como a Petrobras faz, com a diferença que a Petrobras pode entrar na licitação como a empresa que explora. E o CPRM, se não mudar a legislação, ela não vai poder fazer isso. Ela vai só vender, né, o que ela estudar e descobrir. Então, tem umas coisas aí que esse código tem que ser muito bem estudado, discutido, e a gente pretende fazer isso aqui, junto com a Sociedade Brasileira de Geologia, um evento o mais rapidamente possível, porque se está lá no Congresso, pode ser aprovado a qualquer momento. Falando nisso, eu quero chamar aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, Marco Aurélio Latiger, para participar aqui da mesa com a gente. Por favor, Marco. O Marco Aurélio Latiger dispensa a apresentação, mas só para lembrar, ele é da área de geofísica, né, Marco? Trabalhando na Petrobras. Eu conheci o Marco Aurélio como presidente do Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é presidido pelo Flávio Hertal, e a gente fez uma boa amizade desde aquele tempo. Depois eu conhecia já o primo, que é o Ricardo, porque foi meu aluno lá na pós-graduação na UFRJ, mas o Marco Aurélio eu conhecia de literatura, de saber que tudo isso, mas não tinha tido uma aproximação maior. E ele foi muito legal, porque ele apoiou a nossa reivindicação, junto com o Caniné, para que a gente pudesse criar e levar adiante a ideia do Parque Paleontológico, ou seja, proteger o sítio, um importantíssimo sítio paleontológico, geológico e arqueológico do Estado do Rio de Janeiro, que antes tinha sido uma pedreira de exploração de calcário do terciário, né, do Paleoceno, ricamente fossilífera, mas abandonada pela empresa Mauá, estava ali em vias de sofrer alguma coisa irreversível. E a gente conseguiu, com o apoio do DRM, a Universidade do Rio de Janeiro, a Rural, a UERJ,
todos no sentido de que pudesse ser feita alguma coisa, e acabou que a gente conseguiu que realmente fosse criado o parque, e aí isso protege. O parque é municipal, mas evidentemente que tem um apoio de toda a coletividade, de toda a nossa área científica e tecnológica, e está indo bem. Está indo bem, a Maria Antonieta da UERJ está ajudando bastante, enfim, agora a professora Maria Beltrão está presidindo a comissão que faz a administração, e está lá, está preservado, o sítio está preservado, e isso é que é importante, porque chegou ao risco de virar uma lixeira nos anos 80, né, porque o governo do estado, na época, queria colocar o lixo de Niterói lá naquele buraco que foi formado, aquela cava, né, com água no fundo, acharam que aquilo ali era um bom lugar para botar lixo, mas a gente não permitiu, e uma carta enviada, assinada pelo Estrela, que era presidente do núcleo do Rio de Janeiro da SBG, para as autoridades do estado, conseguiu sustar, que então foi salvo. Mas no 84, isso só não bastava, haviam outras coisas que poderiam ocorrer, favelização, etc., etc. E isso em 90 a gente começou um processo, o município desapropriou a área, que era ainda da Mauá, e em 95 foi criado, no dia 12 de dezembro de 95, o Parque Paleontológico São José de Itaboraí. Isso foi uma vitória, e a gente conta com o DRM, e entre eles o nosso querido presidente na época, o Marco Aurélio. Essa faz parte da nossa história conjunta aqui. E de lá para cá a gente tem estado sempre junto, na SBG, na APG, nas nossas instituições. Ele agora voltou aqui para o clube, está na DRM, na nossa divisão técnica de recursos minerais, enfim. E a gente pretende fazer muita coisa junta, né, do DRM com a APG, com a SBG, aqui no clube, né? Mais eventos, mais fortes ainda. Hoje a gente está com uma plateia pequena, a gente entende que o que está ocorrendo aí nas ruas está trazendo medo das pessoas ficarem até mais tarde aqui no centro da cidade, com toda a razão, mas isso vai ficar gravado e vai ficar disponível. Então, quem não